Pois é, pessoal, eu tive pregando uma mensagem dias atrás na igreja e algumas pessoas pediram para que eu pudesse pregar outras mensagens como aquela. Foi uma mensagem cantada e eu usei os hinos do cantor cristão e contando as histórias desses autores, da onde as pessoas tiveram suas inspirações para escrever aquelas letras. E as pessoas gostaram bastante. E eu vou postar aqui alguns vídeos contando algumas histórias dos hinos do cantor cristão, da harpa, do inário para culto cristão e outros cantores sábios. Pois bem, eu vou contar a história hoje do hino 344, né? E essa canção diz assim: aflito, triste coração, Deus cuidará de ti. O estribilho diz assim: Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. O autor dessa música, ele estava incumbido de pregar numa série de conferências. Ele tinha uma esposa já quase inválida e um filho pequeno, e no dia da conferência a tua esposa estava muito mal, e ele ficou muito preocupado em deixar a sua esposa em casa e ir para a série de conferência, e não seria prudente talvez da parte dele fazer isso, né? Ir pregar a palavra e deixar a sua esposa e teu filho pequeno em casa. E o filho dele, vendo essa preocupação, falou: pai, será que Deus não seria capaz de cuidar de nós enquanto Ele está lá usando a sua vida para ministrar, para salvar vidas? Deus cuidará de nós. E a sua esposa, da mesma forma, disse as mesmas palavras do filho: vai, meu amor, Deus cuidará de nós. Deus te abençoe. Lá na série de conferência, diz aquele pastor, diz a história que o pastor foi, pregou, disse que muitas almas se renderam aos pés de Jesus. E aquele pastor, quando chegou em casa, ele pôde perceber o teu filho e a sua esposa são e salvos, e ele glorificou a Deus. E verdadeiramente, por mais aflito que esteja em nosso coração, Deus sempre cuida dos seus. E Deus cuida sempre de nós, irmãos. Às vezes passamos pelo vale da sombra da morte, às vezes passamos tanta dificuldade, achamos que estamos sozinhos na caminhada, mas diz a palavra de Deus que Deus estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Então Deus está sempre agindo em nosso favor. Eu passei por uma situação assim, uma experiência bem parecida com essa. A minha mãe, em 1988, ela estava passando por um processo de câncer no pulmão, e eu morava num lugar rural e sem muitos recursos, e minha mãe só gostava de ficar com a minha irmã Iris, a mais velha. Ela morava lá em Caxias, no bairro Saracuruna, e eu levantei de madrugada para carregar os caminhões de areia, minha mãe gritando de dor, né, aquele câncer, destruindo o seu pulmão. Ela falou: Enoque, chama eles para mim. Eu falei: poxa, mas até chegar em Duque de Caxias de ônibus e lá chamar minha mãe não vai aguentar. Mas eu obedeci a minha mãe. Acabei de carregar os caminhões, fui a pé até na Dutra, andei mais ou menos uns 40 minutos a pé, que não tinha carona. Peguei o ônibus, e quando eu cheguei lá em Saracuruna era 7 horas. E quando eu cheguei, bati na porta, e o esposo da minha irmã atendeu, abriu o portão, falou: é o seu nome do esposo dela, vim aqui que a minha mãe está sentindo muita dor e pediu que a Iris fosse lá cuidar dela. E gostaria que ela fosse comigo. Foi, mas ela já saiu daqui 5 horas da manhã. E quando eu ouvi essas palavras, eu comecei a glorificar a Deus, eu comecei a agradecer a Deus por tudo que Ele faz
e por tudo que Ele age no meio espiritual quando nós não sabemos. Quando na mesma hora que eu estava saindo de lá, Deus tinha falado, já tinha sido avisado, minha irmã tinha sido avisada por Deus para ela ir cuidar da sua mãe. E quando eu cheguei em Caxias, ela chegou cá onde eu moro. E quando eu cheguei em casa, às 10 horas, ela já tinha pego a minha mãe, levado para o hospital, tomado alguns remédios. E ela estava até almoçando, que quando eu cheguei era 11 horas. A dificuldade de transporte é muito grande. Então Deus sempre cuida dos seus. E Deus sempre ouve as nossas orações. Às vezes nós duvidamos, mas Deus sempre ouve as nossas orações. Então Deus cuida não só da nossa saúde, dos nossos problemas, mas Deus cuida da nossa família, Deus cuida do nosso trabalho, Deus cuida da nossa igreja, Deus cuida de todas as nossas áreas, todas as áreas da nossa vida, seja sentimental, seja espiritual, seja financeira. Confie no Senhor. Lembre sempre que Deus cuida de nós. Por mais que sejamos com o nosso coração aflito, Ele sempre vai cuidar de nós. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.